Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esther, capítulo de número 2. A epígrafe do texto é Assuero casa com Esther, mas nós vamos ler o verso 15, 16, 17 e o verso 18, e aí nós iremos meditar naquilo que Deus ele tem para falar conosco nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, diga glória a Deus. Alguns irmãos aí estão procurando. Irmãos, tem um segredo que é infalível para você poder encontrar o livro de Esther. Quando você vai lá no índice, onde tem os nomes dos livros, na frente de cada livro vai ter o número da página. Isso daí é o segredo, irmãos. Isso aí é o segredo. Pelo amor de Deus, papai não vai te falar isso daí não. Você vai lá na página do índice, que às vezes tem alguns livros que parecem que fogem da Bíblia. Livro de Naum, Abacuque, Amós, esses livros parecem que eles fogem. Então, você vai lá na primeira página do índice, tem os nomes dos livros, acima, e na frente vai ter o número da página, você vai no número certinho, e vai ser bênção total. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 2, verso de número 15 a seguir, está escrito assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Se assente em nome de Jesus, por gentileza, desocupando as suas mãos. Dê uma linda salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Esther, como cunho de introdução, para nós entendermos o que vai ser ministrado nessa noite, o livro de Esther, irmãos, ele faz parte do segundo livro, ou melhor, dos dois únicos livros que recebem o nome de uma mulher. Primeiro nós sabemos que é Ruth, e o outro é Esther. Esther, ele é o último livro. Ele finaliza a seção de livros históricos da Bíblia Sagrada. O livro de Esther tem algumas coisas que nos traz atenção. O livro de Esther, muitos teólogos afirmam, e quando você faz a leitura você entende, e em nenhum momento é expressado o nome de Deus no livro de Esther. O livro de Esther também tem outras coisas, como curiosidades, por exemplo. Tem 3 fases que separam o livro de Esther, que marca a história que está sendo narrada. O segundo é quando Esther ela passa a ser rainha e ela acaba aqui também tendo uma festa. E o terceiro feito que marca o livro de Esther é quando eles vão fazer uma festa grande para que possa comemorar, o ano que Deus deu o livramento para o povo de Israel. Então, quando nós olhamos para o livro de Esther, ele é difícil de você dizer de forma exata qual foi o ano, em que momento, em que território que ele estava. A Bíblia vai dizer que o nome do rei é o Assuero, eles estão na Pérsia, e o livro de Esther vai contar para nós que no decorrer desses acontecimentos, nós vamos ver, por exemplo, uma rainha que tem tudo o que ela quer, mas mesmo assim ela
rejeitar aquilo que de fato é importante, quando ela recebe a ordem direta de um rei. E porque ela rejeita a ordem de um rei, ela acaba aqui tendo umas consequências meio negativas. Depois nós vemos alguém que está no anonimato, ninguém sabe quem é, ninguém conhece. E porque ela se posiciona, e por causa da sua fidelidade, ela acaba alcançando uma honraria muito grande. E por fim, nós vamos ver que independente do lugar onde você está, Deus sempre tem algo para nos revelar. Mardoqueu está na porta, ele ouve que alguém trama contra a vida do rei, ele fala para o rei, aquilo acontece, passa-se os tempos. O rei agora, ele precisa honrar o feito que foi feito com Mardoqueu e a história que nós sabemos. Então, porém, quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer que Esther, ela está vivendo num período, e está vivendo em um lugar chamado Medo-Pérsia. E Medo-Pérsia, irmãos, os irmãos aqui sabem que esse grande exército, o exército Medo-Pérsia, foi o exército que derrotou a Babilônia. Então parece que começa a dar luz no texto, começa a dar luz na história que nós estamos lendo. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Babilônia, o último feito da Babilônia foi ela ter invadido Jerusalém, destruído Judá. Em 3 batidas, em um período de mais ou menos 7 anos, ele leva o povo judeu para dentro da Babilônia. Os irmãos sabem, Nabucodonosor, irmãos, ele vai de alguma forma deixar com que o orgulho enche o seu coração, porque ele vence uma guerra que ele está pelejando, ele ainda é novo no reinado, ele vence essa guerra, agora ele acredita que ele tem todo o poder na sua mão e nenhum exército pode detê-lo. Então agora a Babilônia, que é um dos maiores impérios daquela época, ele vai olhar para Jerusalém, e eles agora vão tentar bater contra Jerusalém. E algo muito interessante acontece, porque na primeira investida da Babilônia contra Jerusalém, nós sabemos, algumas pessoas é arrancado, e essas pessoas são a nata da sociedade. São levados ali os reis, os príncipes. Entre eles está Daniel, entre eles está Sadraque, Mesaque e Abednego. Passa-se mais um tempo, Nabucodonosor vai dizer para Nabuzaradã, que era um dos generais de Nabucodonosor, para que pudesse voltar e tentar destruir o que estava em pé dentro de Jerusalém. Então Nabuzaradã vai voltar para Jerusalém, vai destruir Jerusalém, e agora ele vai trazer os sacerdotes, ele vai trazer aqueles que cuidam do serviço sacerdotal, os levitas, e no meio desse povo que é arrancado de dentro de Judá, de dentro de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Ezequiel está no meio desse povo. Ezequiel é levado para a Babilônia. E também depois de tudo isso está acontecendo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Nabucodonosor está guardando o sábado. Deus vai fazer com que eles ficam cativos em uma terra estranha, para que eles possam fazer com que a terra venha descansar. Só que quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 4, que esse povo está de dura servir. Faz 40 anos que este povo não me busca mais. Faz 40 anos que o que esse povo faz está subindo diante de mim de forma repugnante. Então vou fazer o seguinte: você vai deitar no chão por 40 dias e você vai ficar deitado somente de um lado. Irmãos, nós sabemos, quem fica deitado, eu vou passar para você em um dia. 40 dias você fica deitado, 40 dias você não pode sair do lugar. A dor que você sentir, o seu corpo que adormecer, a sua pele que começar a criar ferida, isso daí vai ser só 1%, vai ser só uma partícula daquilo que eu estou sentindo com o povo de Israel. Aí, para que nós possamos entender que o povo não era tão bonzinho assim, vem Jeremias dizendo que o povo, irmãos, o povo pecou contra Deus 2 vezes de forma terrível. E Jeremias vai dizer: a primeira vez eles abandonaram a fonte de água viva. E qual é a segunda? A segunda é que eles criaram para si cisternas rotas. E cisternas rotas, irmãos, cisterna é algo que acumula água. Quando a Bíblia fala cisternas rotas, essa palavra rota quer dizer rachado, furado. Aí Deus está dizendo assim: eles deixaram um manancial de águas vivas e eles criaram uma cisterna rota, algo
que não retém nada. É Deus dizendo que o povo de Israel, eles até comemoravam, irmãos, as festas que tinham que comemorar, eles até iam para o templo, eles adoravam, eles cantavam, mas tudo isso daí era fingimento. Tudo isso daí era aparência. É Deus dizendo assim: não adianta nada cantar dentro do templo, mas não ter comunhão com ninguém lá fora. Não adianta nada dizer que me ama dentro do templo, mas não tem comunhão comigo lá fora. Não adianta nada dizer que está arrependido do seu pecado, mas quando está fora do templo, está cometendo os mesmos pecados. Deus está dizendo: estão vivendo de aparência, são cisternas rotas, não retém nada. Não retém a presença, não retém a glória, não retém a fidelidade. São pessoas vivendo de aparência. Aí Deus permite que esse povo seja levado para a Babilônia. Agora sim, começa a passar alguns reis. Nabucodonosor morre, levanta 3 reis. No 4º rei que se levanta, o filho dele, quando assume o reinado da Babilônia, que é aquele que nós conhecemos, Belsazar, o que acontece, irmãos? Ele vai assumir o poder e ele vai dizer assim: olha, eu vou dar uma festa de inauguração em favor do meu reinado. Mas pastor, Belsazar está dizendo na Bíblia que é filho de Nabucodonosor, mas é uma forma que a Bíblia fala. A Bíblia não falava que Jesus era filho de Davi, mas nós sabemos, Jesus é filho de José, não era filho de Davi, da mesma forma que Belsazar não é filho de Nabucodonosor. Mas a Bíblia vai dizer que na festa que ele vai dar, irmãos, presta atenção nisso aqui, ele vai dar uma festa muito linda e ele vai dizer assim: olha, eu quero tomar vinho na taça que foi trazido de Jerusalém, a taça que eles dizem que é sagrada, nas taças que eles deixavam dentro do templo. Eu acredito que alguém deve ter chegado para ele e falado assim: ei, olha, se você pegar essas taças que foi trazido lá de Jerusalém, você corre um grande risco de caçar guerra com aquele que é mais poderoso do que você. Por que que nós pensamos isso? Porque nem Nabucodonosor, quando ele traz os utensílios do templo, irmão, ele não ousa tocar nos utensílios, porque ele reconhece que o rei de Jerusalém, o Deus de Jerusalém, era o Deus que era Deus sobre todos os deuses que as outras nações cultuavam. Então agora Belsazar fala assim: mas por quê? Por que eu tenho que temer? E alguém está dizendo para ele assim: rei, é melhor a gente fazer outra coisa. Tantas coisas tem aí no reino a seu dispor, que está diante do Senhor. O Senhor é rei. O Senhor vai querer logo pegar a taça que foi trazida de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que eles vão falar assim: o rei, ele vai falar: eu quero por exigência, eu quero que esteja na festa. Alguém vai insistir mais uma vez e vai dizer: olha, essas taças, ela pertence a um Deus que é tão poderoso, que quando ele quis honrar um dos seus filhos, ele deu sonho para Nabucodonosor, e ninguém na província da Babilônia poderia revelar esse sonho, somente Daniel. Esse Deus é tão poderoso que quando ele quis honrar em outro tempo 3 dos seus filhos, o que ele fez? Nabucodonosor preparou uma estátua para que o povo adorasse a estátua. Nabucodonosor falou: quem não adorar essa estátua vai ser lançado dentro da fornalha, aquecido 7 vezes mais. Aí eu imagino, irmãos, por quê? Porque mente de pregador é assim, você começa a imaginar algumas coisas. Eu começo a imaginar, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino agora o rei Belsazar falando assim: mas o que aconteceu? Eles obedeceram ao rei? E alguém falando assim: não obedeceu ao rei. Então o que acontece? Eles morreram? Não morreu. Por que não morreu? Porque quando Nabucodonosor lançou eles dentro da fornalha, o fogo que estava aquecido 7 vezes mais, queimou a corda que estava nas suas mãos, queimou a corda que estava nos seus pés, mas não queimou nenhum dos fios dos seus cabelos. E esse Deus que guardou eles dentro da fornalha é tão poderoso que esse Deus desceu dentro da fornalha para poder andar junto com eles. Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que nós servimos, irmão, não é um Deus de história de carochinha, não é um Deus que você viu a história sendo contada na Rede TV, na Record, na Globo. Não, o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que dá livramento, é um Deus que quando olhou para o povo de Israel cativo dentro do Egito, ele vai olhar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, eu tenho visto como que eles têm sido subjugados pelo Egito, e eu vou descer para dar livramento.
O Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso que a Bíblia vai dizer que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele conhece cada estrela que existe no universo e chama cada uma pelo seu nome. O Deus que nós servimos é tão poderoso que pelo poder da palavra Ele criou todas as coisas. Pela força do seu poder Ele sustenta até os dias de hoje. O Deus que nós servimos é tão poderoso que a Bíblia vai dizer que o céu não é suficiente para reter Ele. Ele está sentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que a terra é para Ele como os cabelos dos seus pés. A Bíblia diz que quando Ele quer pegar as águas do mar, que para nós é algo infinito, Ele pega com a concha da sua mão. O Deus que nós servimos é tão poderoso que a Bíblia vai dizer que Ele pesa todas as montanhas com uma balança de precisão. Esse Deus é o Deus que nos achou quando nós estávamos no lamaçal do pecado. Esse é o Deus que olhou para nós quando ninguém dava nada por nós e falou assim: eu vou investir nele, eu vou investir nela. Ninguém dá nada por ele, mas eu vou fazer dele um pregador, eu vou fazer dele um pastor, eu vou fazer dele uma missionária. Esse é o Deus que falou: se ele verdadeiramente, se ela verdadeiramente me servir, vai ter promessa para a casa dele, vai ter promessa para a casa dela. Esse é o Deus que nessa noite está em nosso meio. É o Deus que nos conhece pelo nosso nome. É o Deus que nos conhece quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. É o Deus que conhece cada parte do nosso corpo. Sabe quando você sente uma dor, não sabe nem aonde que é a dor, você precisa ir no médico. Mas o Deus que nos criou, Ele sabe aonde está a dor, e Ele é aquele que fala para nós: conta para mim qual é o seu problema, conta para mim aonde que está a dor. É porque Ele pode arrancar a dor de cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia vai dizer que mesmo assim Belsazar não vai se contentar. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não quero saber de historinha, eu quero coisa real. Vai lá e pega a taça para mim. Alguém vai lá e pega a taça, irmãos. Quem está me ouvindo, diga amém. Alguém vai lá e pega a taça. Alguns historiadores e alguns judeus vai dizer que conta entre Jerusalém que quando alguém pegou a taça que estava guardada, saiu de dentro da taça virtude. Eles começaram a ficar tremendo, levaram a taça até o rei, chegaram e entregaram na mão do rei. O rei encheu a taça de vinho, e quando ele foi tomar o primeiro gole de vinho, naquele momento, irmãos, uma nuvem começou a entrar dentro do salão de festa, e uma mão saiu do meio da nuvem. A mão começou a escrever na parede. Ele olhou o que estava escrito na parede, não sabia identificar. De repente a mãe dele entra e fala assim: olha, tem alguém aí no reino que tem um espírito de excelência. Esse daí desvendava os mistérios no tempo do seu avô. Chama ele. Quem é ele? Daniel. Ele vai mandar chamar Daniel e vai falar: Daniel, você ainda é o mesmo? Daniel vai dizer: eu sou o mesmo. Daniel, você não mudou? Não, não mudei. Daniel, revela para mim o que está escrito na parede, e eu vou te dar todo o ouro que você precisar. Eu vou te honrar e vou te colocar em cargo de autoridade. Daniel não se corrompeu. Daniel, quando ele disse assim: eu ainda sou o mesmo, ele está dizendo: eu não vendo o meu chamado, eu não vendo o meu ministério, eu não prego por causa de dinheiro, eu não canto por causa de dinheiro, eu não revelo a troco de pix. Daniel está falando: eu ainda sou o mesmo, não quero seu ouro, não quero a honraria, mas eu tenho prazer de revelar o que está escrito na palavra, porque eu conheço essa palavra. Essa palavra aí é a mesma palavra que era escrita, era a mesma letra que era escrito os pergaminhos quando nós estávamos em Jerusalém. Eu vou dizer o que está escrito aí. Aí está escrito o seguinte: todos os teus dias foram contados, e foi colocado um ponto final. Pesado foste numa balança, e foi achado em falta. O seu reino será rasgado ao meio, será dado aos medos e aos persas. Então é Mene, Mene, Tekel, Parsi. Quando Daniel termina de falar, neste mesmo
mesmo momento, irmãos, os medos persas invadem a Babilônia, acaba aquela festa que não tinha dia para terminar. Eles vão matar o rei Belsazar, vai arrancar a coroa dele, vai levar o povo cativo. Aonde era a província da Babilônia passa a ser conhecido como o território dos medo-persas. A Bíblia vai dizer que quem leva tudo isso daí para que possa ter vitória é alguém chamado Ciro. Eu sei, você já leu, está lá em Isaías 44, o próprio Deus vai dizer: Ciro, ele é o meu pastor. Ciro vai invadir a Babilônia, vai levar o povo. Ciro morre, seus filhos começam a reinar no lugar dele. O nome do rei, que é filho de Ciro, é Assuero. Repita comigo o nome do rei. Pode ficar melhor, irmão. Repita comigo: o nome do rei é Assuero. Assuero, irmãos, ele vai começar a reinar. E agora Assuero vai falar assim: ó, vou fazer uma festa. E essa festa eu quero que chame as 27 províncias que tem dentro do território que é dominado pelos medo-persas. Só que quando ele faz essa festa, ele vai dizer assim: olha, manda chamar a rainha Vasti ou Vasti, porque maior do que todo o reinado que eu tenho é a minha esposa, é a rainha. Ela é um tesouro precioso. Só que detalhe, talvez você já viu muita gente pregando, talvez você já leu isso aqui e não entendeu. Quando o rei Assuero vai se vestir para poder dar essa festa, ele coloca uma roupa bonita. E eu sei que tem muita gente, irmãos, que não gosta desse negócio de uso e costume. Tem muita gente que fala: uso e costume é coisa do homem, uso e costume não leva ninguém para o céu. Mas presta atenção, o rei vai colocar roupa sacerdotal, e também a sua esposa vai colocar roupa sacerdotal. Só que tem um problema: enquanto o rei está dando a festa lá no palácio, ela também está dando a festa dela para as mulheres. E aí a Bíblia vai dizer que quando manda chamar ela se recusa. E eu sei, irmãos, tem gente que fala: mas por que essa mulher vai recusar a ordem de um rei? Aí, irmãos, tem um rabino escrevendo o Talmud, ele vai dizer que essa rainha Vasti, ela pegava as mulheres hebreias, somente as mulheres hebreias, e fazia elas trabalhar no sábado, com totalmente seguida do que as mulheres dos medo-persas. Isso aqui já era para cada varão casado ter dado um glória, porque mulher de homem crente é mais bonita do que a mulher do mundo. Eu não sei porque tem homem que busca mulher do mundo, irmão. A mulher dentro da igreja é tão bonita, e não é bonita por aquilo somente que quem vai dizer, ou melhor, a história vai dizer que ela, Deus vai tocar nela, vai colocar uma lepra na carne dela, vai colocar uma lepra na pele dela. Então ela fala: se eu me apresentar para o rei vai me deixar seminua, porque era costume dos reis mostrar as mulheres para os povos e mostrar que a mulher dele era mais bonita do que as outras mulheres. Aí ela está pensando: se for dentro do quarto só para o rei, eu até tiro a roupa, não tem problema de mostrar a lepra que está no meu corpo, mas diante de 127 províncias, não vou, desse jeito não dá. Só que quando ela recusa aí, a Bíblia vai dizer que o rei fica muito triste. Alguém vai chegar para o rei, os príncipes, vai falar assim: ó rei, você precisa tomar alguma atitude, porque senão as nossas mulheres também não vão querer nos obedecer. Se a rainha, a mulher do rei, não está obedecendo o rei, imagina como que o negócio vai ficar para o nosso lado. Então alguém vai falar assim: faz aí um desfile, faz aí uma festa de beleza, vamos ver se tem uma mulher que chega no patamar que o rei queira, para que possa substituir a rainha Vasti. E nesse momento começa a se divulgar por todas as províncias. Quem está me ouvindo, diga amém. Começa a divulgar por todas as províncias: olha, está tendo uma festa de beleza aí, o rei vai querer levantar outra mulher como rainha. Aí, irmãos, começa a entrar aqui na história justamente a Esther, que agora Mardoqueu vai colocar o nome dela entre as mulheres virgens, as mulheres que eram para se apresentar para o rei. Só que quando o nome é apresentado na lista para se apresentar para o rei, não está o nome de Esther, mas está o nome de Radassa. E aí nós precisamos entender por que o nome Radassa. A Bíblia diz que na segunda vez que é levado as pessoas que estavam na Babilônia, ou em Israel para a Babilônia, o pai de Radassa, ele é levado.
e ele vai trabalhar naquele negócio que nós conhecemos como uma das maravilhas do tempo antigo, que é o jardim suspenso da Babilônia. Então está lá o pai, aleluia, de Hadassah, trabalhando no jardim, e lá no jardim tinha mais de 200 tipos de plantas diferentes. Ele está trabalhando e de repente ele encontra uma planta, uma flor que era bonita, se destacava entre as outras. Ele fica feliz para a sua casa, e ele vai dizer para a esposa dele assim: olha, se nós tivermos uma filha aqui na Babilônia, o nome dela será Hadassah. Aí a mulher fala: Hadassah? Mas por que Hadassah? E ele vai dizer: porque Hadassah é uma das plantas que eu tenho cultivado dentro do jardim suspenso, e essa planta é muito bonita, e essa planta pode fazer perfume. Só que detalhe, irmãos, essa planta, se você arrancar a folha dela, passar no seu corpo, ela não tem cheiro nenhum, ela não emite cheiro. Mas se você começar a moer aquela planta, ela vai liberar algo que está dentro dela, e esse algo que está dentro dela é a essência do perfume. É Deus dizendo para nós assim: para Deus poder retirar aquilo que é de precioso dentro de cada um de nós, nós precisamos ser moídos, nós precisamos ser perseguidos, precisamos ser caluniados. Já percebeu que crente que não é caluniado, ele não tem o hábito de orar? Crente que não é perseguido não tem o hábito de orar, mas basta passar uma prova, basta a porta de emprego fechar, basta a enfermidade bater na porta, para você ver se ele não dobra o joelho, se ele não coloca a boca no pó, se ele não se humilha na presença de Deus. É Deus falando assim: eu vou precisar deixar você passar por algumas adversidades, para que você possa emitir aquilo que é de precioso que está dentro de você. Só que aí a mulher vai dizer: mas e essa planta, o que mais que ela tem de especial? Como que é para ser cultivada? E ele vai dizer: olha, essa planta não pode ser cultivada em terras adubadas, essa planta não pode ser cultivada em terras preparadas, tem que ser cultivada no meio da lama. Aí imagina a mulher olhar para o marido e falar: mas por que quer colocar o nome da nossa filha, se a gente tiver o nome de uma planta que é cultivada no meio da lama? E aqui está o detalhe, porque ele vai dizer: assim como nós estamos em terras estranhas, no meio da lama, mas mesmo assim nós somos algo diferente no meio dos comuns, Deus também vai fazer com o povo de Israel. Então o nome de Esther é um nome que aponta para algo que Deus queria trabalhar com o povo. Então ele vai dizer para ela assim: olha, está até no meio da lama, mas não faz parte da lama. Está no meio da lama, mas não vai ficar perdido no meio da lama. É Deus dizendo para nós nessa noite: não importa o que nós estamos passando, vivendo, nós não vamos morrer nessa provação, nós não vamos morrer nesse deserto, nós não vamos morrer nesse lugar aonde para nós é lugar de humilhação, mas neste lugar Deus está preparando em nós um coração de adorador, uma alma, irmãos, totalmente regenerada, almas que está voltada para buscar as coisas de Deus. Aí começamos a entender quando ele vai fazer uma festa para esterilizar e se apresentar ao rei. Aqui tem uma aplicação para a mesa da Santa Ceia. Por quê? Fala assim: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque as mulheres iriam se apresentar e iriam passar por 3 júris. Fala, 3 júris. 3 júris. Só que aqui tem um detalhe: as mulheres, irmãos, que estavam competindo o cargo de rainha, ou a posição de rainha, primeiro seria julgado pelo povo, pelos moradores. E coisa difícil você ser julgado pelas pessoas. Todo mundo vai colocar defeito, todo mundo vai olhar e vai dizer: eu faria melhor, eu sou melhor. Se fosse comigo o negócio era diferente. Se fosse eu pregando, a igreja já tinha virado de ponta cabeça. Se fosse eu cantando, o céu já estava na terra. Só que quando Esther está passando, todos aqueles que estão olhando para Esther estão se agradando da feição de Esther. A Esther ganha, irmãos, a aprovação do povo. Aí ela vai passar para o segundo júri. O segundo júri é um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem 9 príncipes de um lado, tem 9 princesas do outro lado. Irmãos, receber a aprovação de homem é até fácil, porque o homem, a maioria das vezes, não fala aquilo que ele acha, mas ele fala alguma coisa para agradar alguém.
Mas ouvir elogio de mulher, o negócio é difícil. Ainda mais quando é uma mulher para elogiar a outra. Imagina, os príncipes estão olhando e estão falando: ela está sendo, ela é muito bonita, vai passar no julgamento. Mas as princesas estão olhando e estão dizendo: ela é pobre, ela não tem pai, não tem mãe, a roupa que ela está usando é doada, o sapato que ela está usando só está usando porque foi eu que dei. É a mesma coisa dos dias de hoje. Só que a Bíblia diz que ela passa pelo primeiro julgamento, ela passa pelo segundo julgamento e ela chega diante da sala do rei. Por que isso aqui tem a ver com a igreja? Porque a igreja também, irmãos, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for casar com Cristo, quando a igreja for oficializar o casamento com Jesus e viver as bodas do Cordeiro, ela vai passar, a primeira multidão será os anjos que estão no céu. A Bíblia diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. A primeira multidão, imagina, lá vai ter todo tipo de anjo, vai ter querubim, vai ter serafim, vai ter arcanjo, todos eles olhando a igreja raquítica, irmão, vindo da terra, uma igreja sofrida, passou muitas lutas na terra, foi caluniado, passou processo pela terra, enfermidade. Os anjos estão olhando e estão dizendo assim: mas se fosse nós, seria diferente. Nós nunca traímos a Deus, nós nunca negamos a Ele, nós nunca trocamos o nosso ministério. Mas a igreja vai passar, porque a igreja já foi elegida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Aí vai chegar, irmãos, no segundo grupo, que representa os príncipes e as princesas. E esse grupo aqui é conhecido como os 24 anciões. Imagine, irmãos, passando diante dos 24 anciões. O mais perto que eles chegam de Deus é quando eles estão sentados nos seus tronos, nas suas cadeiras, e eles lançam a coroa pelo chão, dizendo: digno é o Cordeiro de toda adoração. Mas a igreja vai passar cantando um cântico novo, e eles olhando para nós, contemplando que esse povo veio da terra, um povo simples, humilde, povo pecador, povo, irmãos, fraco, que no momento da adversidade, às vezes se prostra diante da adversidade, às vezes se prostra diante das acusações, às vezes quer largar tudo, às vezes quer abandonar Jesus. Mas é esse povo que vai sair mais do que vitorioso, e Jesus vai apresentar para o Pai dizendo assim: está aqui Radassa. Pode ser uma planta que estava na lama quando estava na terra, mas foi triturado, foi moído, para que eu pudesse arrancar a essência. Não vai ser com esse corpo, a Bíblia diz que vai ser um corpo, irmãos, transformado. Eles vão olhar para nós, todo o corpo celestial. Jesus vai nos apresentar para o Pai Pai vai olhar para nós e vai fazer o casamento oficial da noiva e de Cristo. E nesse momento, cada um de nós estaremos com o nosso galardão, cada um de nós teremos a nossa glória. Mas pastor, todo mundo é igual diante de Deus para a salvação, né? Mas para receber glória não. A Bíblia diz que uns vão brilhar como estrela, outros vão brilhar como sol, outros vão brilhar como lua. As suas obras não salvam, mas elas vão autenticar a sua obra diante de Deus e o galardão que você vai receber. Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cadê os irmãos que vão estar servindo os elementos da ceia? Amém? Os irmãos que vão servir os elementos da ceia já se posicionam aqui do lado da mesa, em nome de Jesus. Pode pegar o pão, pode pegar o cálice com suco. Quem vai estar louvando o hino da harpa também já se prepara aí, em nome de Jesus. Irmãos, neste momento nós vamos fazer a leitura do texto áureo do culto de Santa Ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, verso de número 23 e diante, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo.